Paz e luz. Vamos para a nossa aula sobre história. Um comentário que vamos fazer sobre a época de Cristo, a história e antropologia de Cristo. Um comentário sobre a época contemporânea do Senhor Jesus. Como era essa época que Jesus viveu neste mundo? Pois bem, Jesus, ele é realmente um fenômeno inigualável. Jesus mudou toda a história. É algo extremamente extraordinário. Se Jesus fosse um homem comum, algo comum, ele teria superado todos os demais ídolos, deuses que aconteceram no passado, desde o Antigo Egito, Índia, Japão, China e países do Oriente Médio. Jesus é o homem-deus, ou seja, Deus-homem, ou Deus que se fez homem. A época que Jesus veio a este mundo, é uma época muito interessante e muito curiosa. Israel vinha de um período de silêncio, ou seja, houve em torno de 450 anos período de silêncio, ou seja, é o período entre o Velho e o Novo Testamento. Esse período é um período razoavelmente grande. Para você ter uma ideia, comparando com o Brasil, a gente percebe que é quase a idade do descobrimento do Brasil. O Brasil tem 500 anos. E o período de silêncio foi entre 430 e 460 anos. E nesse período podemos dizer que foi o período dos Macabeus, onde tem na Bíblia Católica, Macabeus 1, 2 e assim por diante. Israel vinha de um período chamado silêncio, chamado período dos Macabeus. No período de silêncio houveram 450 anos e três domínios. O domínio egípcio, onde o Egito dominou toda a região, o domínio assírio, sírio, e o domínio romano. O domínio assírio, o domínio romano. E o grande herói foi Matatias, que libertou Israel do domínio assírio. Matatias, ele levantou uma insurgência contra os opositores de Israel que estavam dominando Israel e matou, foi destruindo pau a pau, parte a parte, os soldados inimigos. E possivelmente Judas, possivelmente Barrabás era discípulo de Matatias, ou seja, Matatias matava os soldados inimigos através de emboscadas. O cara estava bebendo água, vinha de dentro do mato uma mão e furava o cara. O cara estava dormindo, vinha uma lança e furava o cara. O cara estava passando no meio da multidão, de repente um enfiava uma lança, uma faca na barriga, e o cara não sabia nem quem era por causa da multidão, e isso fez com que o domínio assírio caísse, grandemente. No período romano, esses insurgentes ainda estavam tentando derrubar os romanos, só que os romanos eram bem mais fortes, e os romanos vieram, quando viram que esses insurgentes estavam com muita folga, matando muitos oficiais romanos, aí nasceu a grande ira romana contra os judeus, e aí houve, através do imperador Tito, a destruição de Jerusalém, houve a destruição de Massada, que eles resistiram até a morte. Israel vivia sob o domínio romano. A mão de ferro, a águia, os romanos também usavam a águia, como Hitler usou a águia, como os Estados Unidos usam a águia. Há um fascínio muito grande de algumas nações pela águia. Israel vivia sob o domínio romano com mão de ferro. Roma, ela dirigia Israel com mão de ferro, mas os romanos traziam sobre Israel o chamado Pax Romana. Essa Pax Romana trazia paz a Israel, porque ninguém atacava Israel. Roma dominava sobre Israel, mas ninguém atacava. Os romanos não deixavam ninguém atacar. Os ladrões foram exterminados, os bandidos foram mortos, e todos tinham medo de chegar diante do tribunal romano, porque geralmente era muito cruel. Os romanos não perdoavam não. O cara matou, morre. O cara fez uma coisa errada, morre. Então as pessoas eram levadas aos tribunais romanos. Mas os romanos permitiram, preste atenção, está escrevendo aí os detalhes? Os romanos permitiram Israel cultuar o Deus Jeová livremente.
ter a sua religião, ter a sua sinagoga. E além disso, o sumo sacerdote podia ter uma guarda dele, armada. E isso nenhum outro povo permitiu. Os romanos deixavam, não, deixa sacrificar, deixa a religião rodar normal. E o Caifás pode ter um mini exército, vamos dizer, uns 40, 50 homens ao seu serviço, que não tem problema. Então os romanos, nessa área, os romanos eram mão aberta. Mas romanos e judeus não se davam. Na verdade, os judeus nunca se deram com ninguém, né? Eu queria saber qual o povo que os judeus se deu. É um povo de dura servil, dito pelo próprio Deus, povo de difícil convívio. Mas eu quero que vocês digam um povo que Israel fez aliança. Israel, ela faz aliança por interesse até os dias de hoje. E depois ela não quer saber mais, ela é seca nessa parte de convívio. Então, não pode dizer, Israel amava o povo fulano de tal era amiguíssimo de Israel. Não existia isso, não. Não existiam manobras políticas, como encontramos em alguns livros da Bíblia, para salvar o povo de Israel. Bom, então, os insurgentes contra o regime romano odiavam os romanos, odiavam pagar tributo a romano. E os romanos também achavam Israel um povo, uma gentinha, um povo desorganizado. Jesus nasceu no domínio na era romana. Então, quando Jesus nasceu, Israel estava sob o domínio de Roma. Havia vários grupos na época de Jesus Cristo. Quando Jesus cresceu entre estes grupos, né? Vários grupos religiosos. Você pensa que Israel era uma religião só. Não, era adoração a Jeová, Jeová Jireh, Jeová Jafá, né? Tem gente até que poetiza. Oh, aleluia, tal a religião de Israel. Não. O judaísmo, como nós conhecemos hoje, olha, existe mais corrente no judaísmo do que no protestantismo. Então existiam grupos radicais, grupos politizados, grupos só religiosos, né? Os mais famosos, né? Os personagens mais famosos foi Caifás, o sumo sacerdote, o dominador da religião da época, né? Ele tinha muito lucro. A religião israelita dava muito lucro. Como? Era uma religião que você pecava, então você ficava com a consciência pesada. Aí para você tirar o peso da consciência, você ia lá e sacrificava um animal. Isso foi feito pelo próprio Deus. Deus ordenou até para beneficiar Israel. Mas você não podia comprar o sacrifício com a moeda estrangeira. Você tinha que trocar. E nessa troca, Israel ganhava. Israel ganhava, e a tal ponto, Jesus chamou aqueles caras de ladrões, né? Vocês têm transformado no covil de ladrões. Então, você chegava lá com 3 moedas egípcias, era trocada por 2 moedas de Israel. Então você já ganhava no câmbio, na mudança. E depois o boi, a vaca, o pombo, o passarinho que era sacrificado era muito caro, era dado na goela. Daí, dentro dos templos de Israel, nasceu os bancos. Caifás lucrava muito alto com a religião judia. Tinha grupos como de fariseus, saduceus, zelotes, né? Os zelotes eram os ouvidores, né? Os herodianos, que eram os babões de Herodes, e essênios, que era um grupo secreto, possivelmente um grupo que João Batista tinha seguido. Mas a maioria dos discípulos de João Batista tinham conotações de essênios. Os essênios foram aqueles que guardaram os achados do Mar Morto. Era um grupo extremamente secreto, não entravam mulheres, só homens, e eles viviam em cavernas, escondidos dentro do deserto. Eles viviam muito em cima de profecias e revelações, e existem inúmeros livros deles que falam sobre essas profecias. Uma delas é que os romanos viriam e matariam eles. E infelizmente isso aconteceu. Os romanos vieram e exterminaram os essênios, né? Os essênios eram radicais, né? Existiam os grupos cabalísticos, os escribas que copiavam, né? Eram os copistas. Depois vieram na Igreja Católica os monges copistas, né? Mas lá eram os escribas, de escrever, escribas. Os escribas viviam copiando a lei e também traduziam a lei, né? Os sacerdotes, os essênios e herodianos
zelotes. Os zelotes eram uma espécie de PT da época, radical, político, queria domínio, queria derrubar Roma, tal, vamos matar, vamos dizer os zelotes. Possivelmente Judas Iscariote tinha sido um zelote. Os saduceus eram fanáticos, mas não acreditavam em anjos, essas coisas. Eram mais à letra. E os fariseus além de todos esses grupos aqui, a maioria deles eram famílias. Os fariseus, além de ser uma família, né, eles eram extremamente inteligentes. Os fariseus eram os professores dos professores. Num lugar onde 15% da população lia e escrevia, só 15%. Os fariseus eram professores dos professores. A maioria dos escribas eram fariseus, de origem fariseu. Extremamente radical. Os governadores romanos mantinham tropas nas praças para manter o poder. A Pax Romana mantinha a ordem em toda a região. Quem se levantasse contra a paz romana, contra o domínio romano, era exterminado. Os judeus esperavam o Messias e deixavam até mulheres virgens para ver se elas engravidavam e tinham o Messias. Interessante, né? Isso aí contando a época contemporânea aonde viveu o Senhor Jesus, né? Os judeus tinham uma sede de libertação muito grande e viviam esperando o Messias e esperando o Messias. Haviam falsos Messias, falsos Cristos, falsas pessoas que diziam que eram Cristos, né? E a vontade de dominar dos judeus era muito grande, a tal ponto que quando Jesus Cristo foi subir aos céus, os judeus perguntaram para ele, os apóstolos, quando é que o Senhor vai restaurar a nossa sorte e vai nos colocar sobre todas as nações? Então, Jesus falou, enquanto estava vivo, meu reino não é deste mundo, meu reino é eterno. Era uma sociedade agrícola, Israel era uma sociedade agrícola e política religiosa. Então Israel se mantinha muito em cima da religião, porque a religião trazia muitos lucros também para ela. A religião foi uma bênção para Israel e até hoje é para Israel. Israel não tem nenhuma pirâmide como o Egito, como Machu Picchu, linha de Nazca, mas ela recebe muito mais turistas com muita prata, né? Então a religião para Israel é uma bênção. Sempre foi. Jesus Cristo disse, meu reino não é deste mundo, meu reino é eterno. Então isso frustrou um pouquinho Israel, porque Israel que é um reino humano. E realmente hoje eles têm esse reino humano. Israel não domina o mundo porque não quer. O lobby, lá nos Estados Unidos, o maior lobby do mundo é israelense. Era uma sociedade agrícola, Jerusalém era o centro religioso, tanto de Israel como de todos os descendentes desse povo, os mestiços, né? José era filho de Davi, Maria também era filha de Davi. Então existem nos evangelhos, chamados sinópticos, duas genealogias, uma de Maria e a outra de José, mostrando que os dois eram de descendência real. Caifás tinha até o privilégio de ter um mini exército ao seu serviço, como eu falei. Roma não proibia a religião e além disso facilitava alguns líderes religiosos de Israel. Jesus era realmente perseguido porque ameaçou o domínio dessas pessoas. Ou seja, o domínio mais ameaçado foi o domínio de Caifás. Caifás se sentiu ameaçado. Os romanos não sentiram muita ameaça não, porque Jesus nunca foi insurgente, nunca se levantou contra o domínio romano. Pois bem, esta é uma visão contemporânea da época de Cristo. Existia práticas de batismo, todas as vezes que a pessoa se arrependia, fazia algo, se batizava, e não era um batismo, eram vários, até porque os judeus não tomavam muito banho, e o batismo era um sinal de arrependimento. Então havia muitos batismos, e existiam até seitas judaicas que se batizavam pelos mortos, né? E isso está descrito na Bíblia Sagrada e na história. Queremos dizer para você que a época de Jesus era uma época extremamente dividida, cheia de grupos religiosos que não se davam uns com os outros, interesses muitíssimos, né? Vários interesses militares, interesses financeiros, interesses. E o diabo no meio, uma confusão danada. Pois bem, está aí mais ou menos a época contemporânea do Senhor Jesus
para você, aluno, aprender como foi a época do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.